Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercados de segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019, e hoje a sessão foi de bastante volatilidade para o Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Então, como vocês podem acompanhar, na Europa as bolsas não seguiram o viés único, mas a maioria das bolsas por lá, como vocês podem observar aí, fechou no campo negativo, ainda por causa de indicadores da Alemanha que foram divulgados hoje, ainda levantando dúvidas sobre a questão de crescimento, né, da economia mundial. Então isso acabou afetando as bolsas por lá e as bolsas fecharam em sua maioria no campo negativo. Já aqui no Brasil a sessão foi de bastante volatilidade, o Bovespa fechou com uma queda de 0,15% aos 91.699 pontos, mas ora o que puxava para baixo era a queda acentuada das ações da Eletrobras, por exemplo, mas também as ações da Petrobras subiram bastante hoje com a alta do preço do petróleo no mercado internacional e também com notícias que foram veiculadas na mídia sobre a sessão onerosa, que eu vou falar com mais detalhes depois quando a gente estiver falando das maiores altas e baixas. Mas, apesar de toda a volatilidade, o Ibovespa ainda encerrou no campo negativo e fechou aí com queda de 0,15%. Na sessão de hoje. Agora falando um pouquinho sobre as maiores altas e baixas do dia, entre as maiores altas do dia, Lojas Americanas e a TIM fecharam com 3,3% de alta, depois vem a Petrobras que fechou com uma alta de 3,2% no pregão de hoje. A notícia, né, que foi divulgada aí, veiculada na mídia, é de que a União poderia pagar até 14 bilhões à companhia após a revisão do contrato da sessão onerosa. Então, assim, a nossa estimativa, por exemplo, era de que esse valor fosse de 8 bi, mas o que foi veiculado é que pode chegar até 14 bi, então isso fez com que as ações subissem bastante hoje, além da alta do preço do petróleo no mercado internacional. Também Embraer com uma alta de 2,1%, a Embraer que caiu muito no pregão de sexta-feira por conta de declarações aí do governo em relação à fusão da Boeing com a Embraer. Mas a gente acredita que vai haver a fusão, o acordo entre as duas empresas, ele vai ficar mantido. O que pode acontecer de repente do governo mexer em alguns termos desse contrato, mas a gente acredita na manutenção do contrato. Então hoje as ações já subiram. E Santander com uma alta de 1,7%. Já entre as maiores baixas do dia, a Eletrobras, né, com uma queda de 5%, a ELET3 e a ELET6 com uma queda de 4,3%. É uma clara realização de lucros, porque essas ações subiram bastante na semana passada. Também em queda aí Suzano com uma queda de 4,6% e B2W e Gol, ambas com uma queda de 4,4%. Agora falando um pouquinho sobre a agenda econômica de amanhã, terça-feira, os principais destaques estão aqui no Brasil. Então, a agenda econômica local vai ser o destaque com a divulgação dos dados da produção industrial do mês de novembro e também os dados da Anfávia, né, de produção e venda de veículos referentes ao mês de dezembro. Bom, pessoal, essas foram as principais informações da sessão dessa segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa.